Segundou, cheguei, viu, papai? O Dena TVU no ar para falar sobre muito futebol português, porque o fim de semana foi movimentado, viu? Rodrigo Santana anunciado, já foi a campo contra o Confiança. E adivinhem qual foi o placar do ABC? Pessoal, empate mais uma vez. O 8º em 2025 na Série C. Já o América perdeu o 100% de aproveitamento em casa como mandante na Série D, empatou com o Santa Cruz em 0-0. E aí também tem o Santinho, o Cardeal, que perdeu para o Central fora de casa lá no Estádio Lacerdão. Para comentar sobre tudo isso, aquele bate-bola fácil, rápido e inteligente, estou com ela aqui, Duda Medeiros, e também com o Flávio Samuel. Flávio, primeiras damas, né? Com toda certeza. Muito boa noite, Duda. Boa noite, Marcos. Boa noite, Flávio. E para você que acompanha a Universidade do Esporte na TV Universitária. E hoje o meu destaque vai para a medalha de prata para o Brasil, viu? Isso porque as brasileiras que estavam disputando aí a Copa América de Basquete Feminino venceram ontem. Ganharam, na verdade, a medalha de prata, mas perderam para as americanas lá em Santiago, no Chile. E essa partida poderia também dar a elas um acesso mais rápido para a Copa de Basquete Feminino que vai acontecer em 2026 na Alemanha. Então agora elas vão precisar participar desse pré-mundial, mas garantiram a medalha de prata, então parabéns para as brasileiras. Flávio Samuel, muito boa noite. Boa noite, Marcos, Duda, você que acompanha a TV Universitária. Meu destaque vai para um empate, mas um empate cheio de gol e cheio de pênalti. Ontem, na disputa, na seletiva, La Juvernes, né, que classifica uma escola aqui do Rio Grande do Norte para o Campeonato Brasileiro de Futsal, a decisão do Sub-18 do Salesiano São José contra um colégio estadual lá de Macau, terminou em 2-2 no tempo normal e nos pênaltis, 27 cobranças. Marcos Vinícius, o time do interior levou a melhor, ganhou por 14-13 da equipe do Salesiano São José do professor Fabinho, que um final de semana antes tinha disputado o Nordestão Salesiano e de 5 finais venceu as 4, não conseguiu. E para o brasileiro, né, quem vai mesmo é a equipe de Macau. Rapaz, emoção a todo instante aí no Juvernes. E vamos começar falando sobre o ABC, né? Que entrou em campo contra o Confiança. A semana toda quem treinou o time foi o Tostão. E aí chegou o Rodrigo Santana direto para Sergipe para encarar a equipe do Confiança. O ABC foi amassado, sim. Pedro Paulo pegando o pé, fazendo um milagre. O ABC encontrou o gol. E aí no último lance do jogo, toma um empate. Quem falou um pouco mais sobre esse cenário, esse empate amargo, foi ele, o novo técnico do mais querido, no da última semana, Rodrigo Santana. Eu acho que a gente oscilou ali no primeiro tempo, no início bom, depois encaixou depois dos 15 minutos, depois acredito ali que entre os 25 e 35 a gente deu muita brecha ali no meio de campo, começamos a perder a segunda bola a todo instante, onde eu chamava ali para organizar, e a partir do momento dos 35 acho que a gente voltou a ter um pouco mais de controle do jogo, né? Entendendo a proposta do adversário. Conversamos, corrigimos, acredito que no segundo tempo a gente voltou melhor. A gente teve um volume, pelo menos o volume de jogo, acredito que no início no primeiro tempo tivemos uma ou duas possibilidades de gol clara ali, né? Uma com o Martins, a outra com o próprio Leite, né? Que o Charles entrou ali, eu acho que estava faltando muita profundidade pelo lado direito. Foi no momento que o Whindersson, no momento que sentiu, a gente optou por um jogador de mais velocidade, porque eu precisava de profundidade tanto pela esquerda quanto pela direita. Nosso time estava muito previsível, trabalhando muito curto ali a bola. Flávio Samuel, dilema para você agora, um dilema muito importante. Você gosta de dilema, Eu Marcos gosto Vinícius? bastante. O ponto foi bom ou foi um empate amargo na sua avaliação? Muito amargo, Marco Vinícius. Do jeito que foi construído, sai caro o empate, né? Porque foi um ABC, como ele falou, estava com dificuldade de reter a bola, foi melhor no primeiro tempo e, de novo, teve dificuldade nas finalizações. O Matheus Martins não teve uma grande noite com a camisa do ABC. E, por outro lado, o Confiança tinha dificuldade para chegar, mas quando chegou, parou numa grande atuação do Pedro Paulo, que foi a principal mudança aí do Rodrigo Santana, você fala do Tostão também, que treinou o ABC. Desse entendimento que o ABC teve de tirar o Felipe Garcia, que vinha sendo questionado, e colocar o camisa 12 de 27 anos, o Pedro Paulo, que faz uma partidaça. Ele tira uma bola de mão trocada no ângulo, defende um chute cara a cara com o Dionísio do Confiança, e esse mesmo Dionísio sofre um pênalti.
pênalti, para mim, para lá de duvidoso, mas o árbitro deu. E na hora de bater o pênalti, o Neto, que é o cara do Confiança, 14 gols, Marcos Vinícius. Só um na Série C, essa fase boa no Sergipano. Ele bate o pênalti de uma forma muito displicente. Bate rasteiro, não foi nem meia altura, nem rasteiro, foi horrível. O pênalti facilitou o Pedro Paulo, mérito demais para o goleiro do ABC, que pegou o pênalti e ressurgiu aquele ímpeto do ABC de início de jogo, de atacar. E foi no esquinado de Alisson e numa bola desviada lá no segundo pau que chegou os dois Bruno, né? O Leite e o Bispo. Quem acabou fazendo o gol foi Leite e, na minha opinião, facilitou para o narrador porque ele sai apontando, fui eu. E o ABC faz 1-0 naquele momento é perfeito. É um ABC que está conseguindo sair dessa maré de azar, de empate que o time vinha com o Evaristo Pisa, estava vencendo. Finalmente parecia que a sorte ia sorrir para o ABC. Só que na hora de sair com essa vitória, o ABC estava banguelo. O ABC não conseguiu retribuir o sorriso para a sorte e toma um gol no último segundo, no desespero. O Ronald Camarão faz 1-1 e sai para lá de amargo, Marcos Vinícius. Não só pelos outros 2 pontos que deixou de ganhar e tiraria de vez o ABC lá da parte de baixo, mas pela moral que mais uma vez sai abalada desse time do Alvinegro. A felicidade virou tristeza. E aí, como analisou muito bem o Flávio Samuel, um empate muito amargo. E aí eu queria te perguntar, o Rodrigo chegou e assim, tá com um discurso um pouco fora do tom, um pouco fora da realidade do ABC, falando muito de G8 e o ABC ainda próximo do Z4. Dá para pensar que o ABC com essa postura vai conseguir chegar entre os 8? Fica difícil, viu, Marcos? E como você está falando, é um discurso de sonhador, porque a gente vê um ABC que está brigando para permanecer na Série C do Campeonato Brasileiro. É um ABC que só 11 pontos, pontuou apenas 11 pontos em 11 jogos. E agora tem 8 jogos pela frente, né? São 8 partidas aí para o Rodrigo Santana entender essa equipe, entender como funciona esse jogo do ABC, um time que não consegue segurar 1-0 no final do jogo contra a equipe que está na vice-lanterna da competição. Então, assim, é muito difícil acreditar que o ABC vá para um G8. A gente sabe que é matematicamente ainda possível, mas pelo desempenho, pelo que a equipe vem mostrando dentro de campo, fica difícil acreditar. Rapaz, vamos lá ver a tabela de classificação do ABC na competição, na Série C do Campeonato Brasileiro. Ainda temos 2 jogos nessa rodada. O São Bernardo vai encarar a equipe do Botafogo da Paraíba e o Tombense vai encarar o time da Ponte Preta. Está aí na tela o jogo da competição, que tem Caxias, Ponte Preta, Ipiranga, Londrina, Náutico, o CSA e também o Ituano, além da equipe do Floresta. No Z4, a gente tem o Retrô, o Confiança e também mais 2 equipes, Anápolis e também o Botafogo da Paraíba, que estão ali no Z4 do Campeonato Brasileiro. O ABC está em 15º, mas pode voltar à 16ª colocação se a equipe do Botafogo da Paraíba vencer o seu confronto na noite de hoje. Então, o ABC segue muito próximo da zona de incômodo, da zona de rebaixamento, Flávio Samuel, e aí, para o próximo jogo, vai encarar o time do Tombense. Outro confronto direto. O ABC, uma primeira parte da competição, com confrontos muito complicados. Quando facilitou, na teoria, o negócio, o ABC está deslizando, não está conseguindo vencer, mesmo confrontos mais acessíveis, digamos assim. O ABC pega times da parte de baixo agora da tabela, pegou o Confiança, o Tombense não vem bem, está disputando da parte de meio para baixo da Série C do Campeonato Brasileiro, joga hoje contra um dos líderes do campeonato, que é a Ponte Preta, tem um jogo difícil e importante para definir também da próxima semana contra o mais querido, e é um ABC que vai ter que tomar esse cuidado, Marcos Vinícius, porque a Série C é traiçoeira. Porque você vai pegando esses times de baixo e vai achando que é acessível, mas tu tem que tomar cuidado. Porque é um tiro muito curto agora pro Rodrigo Santana. Você pergunta a Duda dele, tá um pouco vislumbrado, tá um pouco preso no que ele fez no passado com o Remo, mas vamos lembrar, ele assumiu a equipe paraense na 7ª rodada. O ABC agora, ele assumiu na 11ª, já vai para a 12ª. Acaba com 19 rodadas a Série C. Não tem mais tempo, mais querido, para fingir que a zona de rebaixamento não existe. E aí também vencer ou vencer, Marcos. E também tem um ponto importante. O Roberto Fonseca, no passado, chegou no ABC na 4ª rodada. Exatamente. Já com o pensamento pessoal, vamos livrar o ABC do rebaixamento. E livrou quando?
na última rodada, começando perdendo pro Aparecidense por 1-0 e depois conseguiu a virada. Marcos, e fora isso, tem o ponto, né, que o ex-técnico do ABC trouxe a maior parte dos jogadores que vieram para a Série C do Campeonato Brasileiro. Ele sabia como entendia e mesmo assim o ABC não conseguiu um bom desempenho, então fica aquele questionamento, né? Será que o Rodrigo Santana vai ter potencial nesse elenco do ABC para conseguir o que ele quer, conseguir fazer o que ele fez com o Remo? Então é um discurso realmente que a gente espera que se realize, que se concretize, mas que fica complicado. Hoje, pessoal, é dia 7 de julho. Daqui a 3 dias, 10 de julho. Sabe o que quer dizer, Flávio Samuel? Sabe, né? O que, Marco Vinícius? A janela de transferência vai se abrir. É verdade. E aí o ABC pode ir no mercado, contratar, mas essa vitrine o ABC vai ter, brigando por Z4, e aí vai demitir alguém? Quem vai trazer, quem vai chegar ao ABC como indicação do Rodrigo Santana? Questionamentos que precisam ser esclarecidos pela diretoria, pelo Rodrigo Santana, para saber realmente se a ABC vai conseguir reagir. Porque hoje teve a coletiva de imprensa com o Rodrigo Santana e também com o Nélio Gonçalves. E o Rodrigo falou, pontuou, quem não quiser, procura a diretoria e peça para sair do ABC, viu? Vamos agora para o nosso DFM, narração dele, Flávio Samuel, que narrou o gol do Bruno Leite. O primeiro gol do Bruno Leite, também do mais querido, no 1-0, que a gente pensava, meu Deus, a gente pensava que ia ser 1-0, mas acabou no 1-1 e você confere agora o gol da equipe do ABC. Levantamento de bola para o segundo pau, escorada de cabeça, vai marcar o ABC! Gol! Do ABC! Bruno Leite! Bruno Leite! Faz um primeiro gol com a camisa alvinegra! Num jogo, num roteiro que foi passando dramaticidade, que foi crescendo, que foi colocando o ABC no jogo e depois do pênalti defendido pelo Pedro Paulo, veio um esquinado cobrado da direita, veio um escanteio em direção do segundo pau, o Manuel tocou e chegou pra bola o Bispo e o Leite, os dois Bruno Bispo e Bruno Leite. Quem tocou foi o Leite pro fundo do gol. O ABC abre o placar na estreia do novo treinador. Ele, o Rodrigo Santana, vai estreando com vitória na Série C. A segunda fora de casa. Pro mais querido Cerro pro Confiança, Dimitri. Flávio Samuel, tava 1-0 até o último lance, sabe que tomou um empate. O assunto agora é a equipe do América que entrou em campo. No domingo, jogo grande, gigante, contra uma camisa muito pesada do Santa Cruz do Recife e acabou no 0-0 esse confronto. O time do América até tentou, mas não conseguiu e aí perdeu em 100% de aproveitamento em casa como mandante na Série D. E quem comentou, quem falou a história desse jogo foi ele, nosso repórter Dimitri Campos. A união de um grupo de pessoas em prol de objetivos em comum pode ser definida como sociedade, associação ou, em termos mais adequados ao futebol, torcida. O clima de festa pelo aniversário de 110 anos que se aproxima de um lado e o extracampo turbulento do outro não diminui a razão pela qual cada multidão firmou um compromisso na base da emoção: torcer e apoiar a sua instituição. O apoio da torcida é incondicional, né? Independente do turbilhão, dos problemas externos que vem acontecendo no clube, essa torcida apoia em qualquer lugar. O fato de torcer, né, é uma experiência que eu tenho desde a minha infância, né? Porque meu filho, eu estou reproduzindo isso desde o começo, quando ele começou a ter capacidade, idade para vir para jogo. Então, assim, essa posse do clube que a gente tem é por gostar de futebol, por procurar um time para torcer, saber que a gente pode estar próximo aqui ao clube. Quem manda o jogo é o América, mas quem se sente confortável aqui é o Santa Cruz. Neste século, em 6 oportunidades no Rio Grande do Norte, o América enfrentou o Santa e venceu apenas uma vez lá em 2003. Agora, para sonhar com a liderança, o América precisa quebrar a estatística. Na arquibancada, um duelo equilibrado de cantos entre as duas torcidas que dava uma prévia da disputa.
No gramado, as equipes continuaram o duelo das torcidas e, apesar do equilíbrio fora das 4 linhas, foi o América quem se contagiou com as vozes do seu torcedor e mostrou as credenciais com Ferreira. Logo em seguida, Dudu e Davi Gabriel assustaram de fora da área. Giva perdeu uma chance incrível sozinho na pequena área, mas foi salvo das críticas pelo impedimento marcado. Na segunda etapa, os mesmos personagens foram incisivos. De falta, Davi Gabriel colocou tanto efeito na bola que fez o goleiro Felipe Alves defender de peito. Depois foi a vez de Dudu de longa distância e de cabeça fazer Felipe Alves sujar o uniforme. Em bela jogada individual de Dudu, o chute com força assustou o goleiro do Santa e no rebote, dessa vez não teve impedimento nenhum para livrar Giva das críticas. Não, Giva! É inacreditável! É inacreditável! O gol livre! América 0, Santa Cruz também 0. O tricolor garantiu a classificação para o mata-mata, já o alvirrubro adiou um pouco mais o objetivo. A gente fez igual nosso time dentro do campo ali, empurrou com os gritos, com a força, né? Foi bonito de ver hoje a arena, mas eu tenho certeza que domingo que vem vai estar mais bonito ainda, que é o aniversário do clube. Mesmo sem gols, o jogo foi um bom espetáculo para quem perpetua a cultura de arquibancada para as gerações futuras. Empate 0-0, o Moacir falou que o Santa Cruz jogou por uma bola e eu queria saber, Guda Medeiros, foi um Santa Cruz jogando por uma bola e um América jogando melhor? Marcos Vinícius, essa partida ela era muito de expectativa em campo, a gente não viu isso tudo, nem da parte do Santa Cruz, né, que em muitos momentos também deixou ali de jogar, né, deixou de administrar a partida, mas de uma América que conseguiu ser muito ineficiente. No segundo tempo, o maior exemplo disso é que o América passou 30 minutos no campo de ataque e não conseguiu reverter uma chance nas redes, não conseguiu fazer um gol. Giva conseguiu desperdiçar todas as chances que teve e olha que a gente vinha gostando do futebol dele depois de voltar de lesão, afinal 2 jogos, 2 gols, se esperava muito do atacante, mas a verdade é que o Salatiel fez falta, né? A gente sabe que muitas bolas ali que o Giva perdeu, que outros atacantes também tentaram, o Salatiel poderia ter revertido em gol, porque é uma característica dele ser esse centroavante de referência que sabe dominar, que sabe jogar com mais tranquilidade, mas foi uma América que teve todas as chances, dominou a partida, teve posse de bola, e não conseguiu finalizar. Isso mostra também a irregularidade desse ataque do América, porque aí não pode contar com o Salatiel, conta com quem? Herbert também não jogou, estava suspenso, né? Tinha Taylor no banco, que também entrou na partida depois, mas Salatiel está fazendo falta. E é muito complicado saber que o América só tem um atacante regular, um atacante que consegue cumprir seu papel dentro de campo. Ô Flávio Samuel, você acha que também o Giva vai entrar para aquela lista seleta de jogadores de síndrome de segundo tempo? Porque foi assim contra o Ferroviário, foi assim contra o Santa Cruz, mas quando ele é acionado como titular, eu vou lhe contar, viu? Não consegue render o esperado. Sim, durante a temporada toda foi assim e ele tinha uma desculpa que era que ele não estava 100% fisicamente e realmente não estava. Agora, bem fisicamente, vivendo a fase maravilhosa, 2 gols em 2 jogos, dando vitórias para o América. Nesse jogo, jogou muito abaixo e não foi só o gol desperdiçado ali, já tinha passado até da marca do pênalti. Foi erro de domínio, fisicamente ele perdendo para os zagueiros do Santa Cruz, mas Marcos Vinícius foi um jogo com o América. A gente pode falar também de um empate um pouco amargo, porque o Santa Cruz teve o domínio da posse de bola durante o primeiro tempo. O América teve as melhores chegadas, mas era um Santa um pouco mais confortável. E depois do segundo tempo, foi o América melhor. E ainda, quando o Santa descobriu que a vitória do Central estava classificando, o que o Marcelo Cabo fez foi colocar um volante e o Santa jogou pelo empate. O Santa não fez questão de muita coisa no segundo tempo, não. Chamava o América, pediu o gol muitas vezes, e o América, mais uma vez, não foi capaz de fazer. O ataque do alvirrubro preocupa, como o Duda falou, sem Salatiel. E aí, o artilheiro do América é o Souza, com 8 gols. Depois vem o Thiaguinho, muito irregular, e o Herbert. O América precisa de jogadores de ataque para o restante da Série D e vai precisar de gols para subir para a Série C do Campeonato Brasileiro. Foi um jogo para a gente ver pontos negativos e pontos de alerta também para essa equipe alvirrubra. E quem falou um pouco mais sobre o jogo foi o técnico Moacir Júnior. Vamos conferir o que falou o técnico alvirrubro. Se eu fosse falar, né, o que faltou? Faltou o gol, porque a gente conseguiu jogar, conseguiu impor, jogar no campo do adversário,
né? Não ficamos lamentando as nossas ausências, a gente acredita, né, em todos que estão aqui, aqueles que vão com certeza fazer parte, né? A gente está aí buscando sempre fortalecer o nosso trabalho. A gente vinha de 2 vitórias consecutivas, uma fora, uma dentro, e agora a gente obtém o primeiro empate dentro de casa diante de foi um clássico, né? Um clássico do futebol nordestino, 2 equipes que estão buscando acesso, que estão investindo para isso. Tem a palavra do Moacir Júnior falando sobre que faltou o gol realmente do Samuel. E aí tem um ponto muito importante. Ele falou, justificou que o Santa vai jogar por uma bola, só que vai ser assim também no mata-mata. E aí é um ponto muito importante. Eu acho que nenhuma equipe de mata-mata vai conseguir jogar impondo o seu ritmo fora e em casa. Vai ter um jogo que vai jogar por uma bola para não perder por muito. E aí em casa fazer o seu placar. Eu vou parafrasear o Marcelo Cabo, porque na coletiva de ontem ele falou: hoje o Santa Cruz jogou o puro suco de Série D. E a Série D é isso, você vai encontrar adversários que vão jogar por uma bola e muitas vezes você vai precisar jogar por uma bola. Você precisa saber enfrentar times que vão estar com uma retranca. As equipes vão vir aqui para a Arena das Dunas para se defender. O América precisa saber jogar contra times que se defendem bem no mata-mata. E fora de casa a mesma coisa. O América vai precisar de muito empenho na parte defensiva. O Alvirrubro sofreu para vencer o Santa Cruz e as últimas fora de casa perde para o Ferroviário, perde também para a equipe do Souza. Que recado eu passo para o mata-mata da Série D? É um time que precisa evoluir. Vem com o 100%, ou vinha com o 100% de aproveitamento dentro de casa, e vai ser muito importante a Arena das Dunas para o mata-mata, Marcos Vinícius. E vai ser muito importante para o mata-mata passar no G2 para justamente definir em casa. E aí tem uma classificação na Série D do Campeonato Brasileiro no grupo A3. Vamos conferir como é que está a tabela desse grupo. Ainda temos um jogo hoje entre 13 e Horizonte. O líder com 23 pontos é o Santa Cruz, o segundo colocado é o Central com 23 pontos e o terceiro colocado com 20 pontos é o América. Fechando o G4, temos o Ferroviário que empatou em 0-0 com o Souza com 14 pontos. O quinto colocado é o Santa Cruz de Natal com 13 pontos, o sexto é o Souza com 11, o sétimo é o 13 e o oitavo, Lanterninha com 8 pontos, é o Horizonte. Duda Medeiros pediu a palavra, fica à vontade, viu? É que o roteiro do América inteiro nessa Série D foi construído com base em invicto dentro de casa, jogando bem 100% de aproveitamento. E agora o América empata na Arena das Dunas. Então, a partir de agora, já é outra história. O Central chega para jogar aqui em Natal também no próximo final de semana. E aí fica a questão, como é que o América vai responder a isso? Será que vai voltar ao desempenho anterior? Ou será que mudou essa chave? Então, o torcedor tem que ficar com essa pulga atrás da orelha. E essa preocupação, porque se a Arena das Dunas estava dando todo esse impulso para o América, nessa partida já não foi assim. E aí eu quero falar com você, torcedor que está acompanhando a gente na TVU e também no YouTube do UDE, e também com o Flávio Samuel, com o Damedeiro, sobre palpites. Porque você citou Central e América. E aí é um reencontro, né? Leandro Senna na casa onde ele tanto foi feliz contra o seu ex-clube, que é a equipe americana. Quero palpites e também uma breve análise. Começando com você, Flávio. Central é uma equipe muito forte, caiu no Pernambucano, mas o Leandro Senna é puro suco de Série D. Entende muito da competição, montou um time muito bom, forte e equilibrado, mas mesmo assim eu acredito na força da torcida americana, 2-0 o América. Você falou em virar chave, e aí, vai contar o Central? Marcos Vinícius, o Central tá difícil, mas nessa Série D e nesse grupo A3, né, quem não é difícil? O América enfrentou adversários todos aí no mesmo nível, mas acredito num 2-1 dentro de casa. A gente sabe que é uma partida anterior ao aniversário do América, né, que completa ano já na segunda-feira, então 2-1 pro América. 2-1 para a equipe do América, e aí eu quero abrir também, viu? Fora de casa, contra o Tombense, começando com você, Duda, placar pro jogo. Placar para o jogo ABC e Tombense, primeira vitória do Rodrigo Santana e do ABC depois de algum tempo aí se reconciliar com o seu torcedor alvinegro. Acredito que 1-0 para o ABC. Eu iria de empate, mas é com vocês aí. Tô com tudo essa, 1-1, Marco Vinícius, é a cara do jogo. E você confere tanto Tombense e ABC, quanto também América Central? Aonde, Flávio Samuel? Na Rádio Universitária. É óbvio, né? A 88,9 você confere no sábado Tombense e ABC. E no domingo você confere também América Central, toda a cobertura com muita informação para você ficar ligado na Série C e na Série D. E para
acabar esse programa em alto nível, Vamos embora. Mundial de Clubes, né? Tava Amanhã faltando. Temos um Brasil na semifinal que é o Fluminense, vai enfrentar o Chelsea e eu queria palpite. Quem passa, hein? Olha, Marcos Vinícius, tô acreditando no Fluminense, Tá porque mesmo? o Chelsea é difícil. Mas o Fluminense, principalmente na partida passada, me agradou muito e já começa por uma base consistente na defesa, né? Então, acredito que o Fluminense pode vencer aí, quem sabe, um 2-1 ou uma prorrogação. Será que a gente vai ter aí? Eu quero que você crave. Ainda não rapaz. teve penalidades nessa Copa do Mundo de clubes, viu? Ainda não teve penalidades máximas, então acredito que o Fluminense vence essa partida, talvez nos pênaltis. Será que repete o roteiro da Juventus em 14-13 nos Ó. pênaltis? Eu vou ficar muito na torcida pro Fluminense, vou torcer muito, mas essa epopeia, essa grande história, acho que chega ao fim. 1-0 Chelsea. Eu já cravei o Fluminense na semifinal, né? E vou cravar de novo na final, viu? E do outro lado tem PSG e Real Madrid. Aí ele jogou uma cara e coroa, que cair e já foi, né? É. Aí tem PSG e Real Madrid e com Vitinha no meio de campo, acredito que o PSG vence, foi campeão da Champions League, a gente sabe que do outro lado tem um gigante que é o Real Madrid, mas acredito que o PSG vence aí por 3-1. Eita, rapaz! E aí, Flávia? Real Madrid, aquele garoto tá jogando bola, né? O Quinto que vai comer banco pra ele, que chegou agora, o garoto da base do Real Madrid. O Real Madrid, camisa pesa. É, rapaz. Então temos aí os palpites. A gente confere na próxima semana quem será o campeão desse Mundial de Clubes. É isso, estamos chegando mais uma vez ao fim do nosso programa. Duda, Flávio, tchau, tchau. Tchau, tchau, Marcos Vinícius. Até a próxima. Até a próxima, você também, que está acompanhando a gente aqui na TV. E também na rádio, no mercado daqui a pouco na rádio, no YouTube do DS, está conferindo agora. Daqui a pouquinho, às 8 da noite, tem programa lá na Rádio Universitária, um bate-papo mais longo, com 1 hora de duração, para você conferir ainda mais informações sobre os clubes potiguares. É isso, obrigado, tchau, tchau e valeu, papai!